Gente, então é o seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui que é assim, talvez a pergunta que eu mais receba por e-mail, nos atendimentos, nos comentários, na autoescrita lá no processo, que é assim, o que raios, que diabos é o luto narcísico? Como faz para fazer o luto narcísico? Por que tem que fazer o luto narcísico? Que negócio é esse? E hoje eu vou explicar o que é o luto narcísico, por que a gente não faz, como é que faz para fazer. Então eu vou botar o índice aqui. Eu vou tentar fazer esse vídeo do jeito realmente mais claro possível, porque esses conceitos eles acabam levando a gente para uma discussão sobre os conceitos mais do que sobre o que esses conceitos estão tentando resolver. Então, ou descrever ou entender para melhorar, tentar despiorar, ter uma despiora na vida. Então eu vou tentar ser assim, bem assim. Vou tentar ser assim, bem claro. Difícil para mim, vocês sabem. Ser direto, como estou já derivando, adoro derivar minha vida. Enfim, mas então o índice está aqui, eu vou tentar falar para isso, né? Primeiro, o que é luto, o que é narcisismo, né? Daí o que é o luto narcísico, que tem que juntar esses dois conceitos para saber o que é o que, né? E aí a gente vai pensar a ideal do eu, inadequação, as saídas que a gente inventa para não fazer o luto narcísico e quais seriam as condições para fazer o luto narcísico. Então vamos lá. Primeira definição importante, eu acho, é o que é o luto. O que é o luto, meu Deus do céu, a fase do luto, a gente já falou muito sobre luto, vou botar vídeos, tudo que eu disser, aliás, gente, que eu citar e tal, tá na descrição aí embaixo, tá? Então não se preocupa não, eu então volto aqui no player também, se você se perder, tá aqui, os capítulos estão aqui, mas tá na descrição. Então, luto. Luto é o processo de aceitação do fato, da realidade, da constatação de que a gente perdeu um objeto de satisfação de alguma necessidade fundamental. E as necessidades, eu estou falando especialmente das necessidades emocionais, está aí embaixo se você quiser entender quais são elas, por que a gente trata delas aqui, e na autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa que a gente leva adiante aqui nesse canal. Mas então, a gente tem um objeto que satisfaz uma necessidade, a gente perde por alguma razão esse objeto, e o luto é o processo de compreensão dessa perda, de que não temos mais esse objeto, e isso pode ser muita coisa, né, diferente. E a compreensão de como é que é possível seguir a vida, seguir adiante a vida sem este objeto, né? Então, eu posso encontrar satisfação dessa mesma necessidade em outros objetos e, além disso, eu posso encontrar satisfação de outras necessidades também, né? Então, eu perdi isso aqui, não estou tendo isso aqui, mas existem outras coisas. O que é diferente da compulsão, que é tentar substituir a falta de um objeto de satisfação de uma necessidade mais difícil de satisfazer por outro, que é uma necessidade mais fácil de satisfazer. Um pouco como uma das maneiras que a gente vai tratar daqui a pouco sobre os processos de tentativa de não fazer luto narcísico através de compulsões. Que tem tudo a ver com as nossas tecnologias do fim do amor, mas vou chegar nisso no final. Mas então, é diferente, são coisas diferentes. Se você quiser entender compulsão, vai aí embaixo também. Então o processo é assim. Eu perdi esse objeto de satisfação, ele não existe mais, ele não vai existir mais, mas eu consigo sobreviver sem isso, encontrando satisfação em outros objetos. Mas isso não quer dizer que não tem uma perda, tem o se despedir desse objeto que satisfazia uma coisa. E isso é um processo doloroso, é um processo que envolve sim raiva, envolve a tristeza, envolve a culpa muitas vezes, né? Envolve a barganha, a negociação. Essas fases não são lineares assim, mas isso tudo de fato aparece. Misturado, vai e volta, e até que você uma hora fala, tá bom, não tem mais isso, mas vamos seguir. Não é assim, tô muito feliz de ter perdido isso, que bom que eu perdi isso é um caô. Mas é assim, tudo bem, perdi isso foi, mas existe aqui um registro feito em mim da satisfação que esse objeto me trazia, que me fez um aprendizado sobre como viver a vida. Isso é, então, fazer o luto. Beleza. Para chegar no luto narcísico, a gente tem que juntar o conceito de narcisismo. O conceito de narcisismo é um conceito super complexo. Ele é, na psicanálise, elaborado de jeitos diferentes ao longo do período. Se você quiser olhar, acho que os dois textos mais básicos para compreender isso são a Introdução ao Narcisismo, do Freud, né? Que eu sempre cito, está embaixo também, e a Falha Básica, do Balindt, está embaixo também. Então, a Introdução ao Narcisismo é esse texto lá do Freud que ele vai um pouco inaugurar essa conceituação que tem a ver com o narcisismo ideal do eu,
e o que a gente trata aqui que é a inadequação. Mas então vamos por partes aqui. Narcisismo seria este período no nosso desenvolvimento de todos nós, né? Todos nós passamos por ele, não é assim, uma pessoa passa, outra não passa, no qual a gente já percebe a existência dos objetos de satisfação, eles já existem, né? Então a mãe já existe, o pai já existe, as coisas já existem no mundo, a gente já consegue formar objetos. Vou botar um vídeo aí embaixo no qual eu explico a formação dos objetos, que é bem legal para você entender, mas seguindo a gente consegue já formar esses objetos, eles já existem, mas a gente não consegue ainda dar conta de perceber que esses objetos têm as próprias vidas e as próprias mentes e as próprias necessidades, ou seja, esses objetos são só objetos, eles não são sujeitos também, né, das próprias necessidades, eles são objetos de satisfação das nossas necessidades. Mas nesse momento, que não é um momento inicialzíssimo, né, do bebê, no primeiro momento, no primeiro momento o bebê não percebe nada disso ainda, ele não é capaz ainda de formar objetos, esses objetos vão sendo formados com o tempo. Mas, então, esse é um segundo momento no qual esse bebê, assim, essa criança, né, esse período vai variar, assim, vamos dizer assim, aí a partir dos 6 meses, 8 meses, 9 meses, 10, o bebê já consegue entender esses objetos, 1 ano, 2 e tal, isso tudo vai acontecendo e o processo de entendimento, de separação e das idas e vindas desses objetos é muito variável para cada um, a maneira como ele acontece. E isso determina também muito de como nós somos na vida e como que a gente lida com os nossos objetos, se a gente lida bem com as idas e vindas desses objetos. Porque o fundamental aí é que esse bebê percebe os objetos, ele se percebe no centro dessa história, né? Todos estamos no centro, a criancinha, o bebê se percebe no centro, e esses objetos se movimentam em torno dele, né? Como se ele fosse um sol e esses objetos fossem os planetas que circulam em torno dele. Mas nesse movimento há também a instabilidade. Isso é que é fundamental. Então o narcisismo já é um momento de instabilidade. Antes, no vínculo original, nisso que eu chamo de o primeiro amor, né? O encontro com a mãe ali, a necessidade de ser amado por parte do bebê, a necessidade de cuidar da mãe, isso forma o vínculo. Não há instabilidade ainda, ele não percebe que a mãe sai e volta, ele percebe só as elevações de tensão dentro dele e quando ele reage a isso, por exemplo, tenho fome, ou tenho sede, ou tenho frio, ou sinto desamparo, né? Ele berra e isso é contido, idealmente, né? Mas, então esse é o primeiro amor, tá? Esse é o vínculo original. No narcisismo ele já percebe que esses objetos vão e vêm. E isso é muito angustiante, porque isso é a parte mais importante desse vídeo agora, concentra. Isso é muito angustiante porque nesse primeiro amor havia a contenção da morte, né? A contenção do desamparo que indica a morte. Esse bebê não tem um conceito de morte ainda, né? Isso não está ainda com ele, né? Ah, eu posso morrer, caramba, que merda, que desgraça, que injusto que é. Não. Mas quando ele percebe as saídas e elevação de tensão acontecendo nele, esse sinal de elevação de tensão é um sinal que existe justamente do nosso desvio das necessidades fundamentais, né? O desvio homeostático, homeostase, né? Você sai do equilíbrio. Esse sinal é um sinal que existe para evitar a morte. É ruim para você pedir ajuda, para alguém te ajudar, né? E aí você sobrevive. É para isso que existe tudo isso. Então, nesse momento do narcisismo, a saída da estabilidade desse campo original, o movimento desses outros corpos, vamos dizer assim, desses objetos, já é um movimento de instabilidade. E é por isso que esse bebê chora, protesta, reclama e fala: é meu, eu quero, você fica aqui, a mãe tem que ficar aqui, o pai tem que ficar aqui, isso aqui não pode tirar, isso aqui não pode sair. Essa angústia da separação que acontece aí, que é muito clássica, né? O medo de dormir sozinho, os pesadelos, tudo isso que ocorre aí. Então isso vai acontecer aí em torno de 1 ano, 2 anos, isso pode seguir. Mas esse momento é muito, muito forte porque essa instabilidade, essa imprevisibilidade, essa incerteza ocorre. Essa incerteza de eu vou ter ou não vou ter, eu não sei se eu vou ter, é a vida. Isso é a vida, isso é viver. Mas antes isso não existia para esse bebê. Antes ele estava num lugar estável, que é assim, eu choro, aparece, né? Agora eu sei que esses objetos podem não vir. Então, esse momento do narcisismo é um momento de muita tensão, né? Que você vai ter que
conceber que a vida não é do jeito que você imaginava que ela era. Que a vida pode ser ou pode não ser. Você não sabe se vai rolar, se não vai rolar. Você não sabe se o objeto vai vir ou se não vai vir. E aí, nesse momento aí, é que a gente começa a formar explicações e tentativas de fazer esses objetos ficarem perto da gente. A gente começa a criar condições para esse amor. Isso que garante aqui a existência antes é o amor, né? Isso que depois a gente vai tentar recuperar é o amor, né? Então a gente começa a tentar pensar como é que eu crio condições para que esse amor aconteça. Como é que eu explico a saída da minha mãe? E isso aí é a inadequação que vai surgir aí, né, na história. Minha mãe foi embora porque eu não sou tão bom assim, eu não sou tão legal assim, ou porque eu fui agressivo com ela, ou porque eu não sou um bebê bem comportado, ou legal, ou fiz sei lá o que e tal e tal. Então, tudo que vai explicar essa saída desses objetos, porque esse bebê, lembre-se, não consegue entender a vida dos outros, ele acha que é tudo sobre ele, tudo que vai explicar a saída desses objetos a gente chama aqui de inadequação, né? Eles saem porque eu fiz alguma coisa de errado, né? Eu tenho uma coisa de errado comigo. E a correção dessa inadequação é o ideal do eu, né? Então, se eu fosse assim, se eu fosse assado, se eu fosse assim assado, nesses objetos ficariam aqui perto de mim. Essas duas figuras são muito importantes para a nossa vida neurótica normal, assim, básica, padrão. Elas vão seguir com a gente. Tem uma coisa de errado comigo, por isso que as pessoas vão embora. Se eu for melhor, se eu for mais assim, mais assado, mais magro, mais bonito, mais bem-sucedido, mais inteligente, mais rápido, o que quer que seja o seu parâmetro do ideal do eu, depende do seu ambiente. Essas são as tentativas de evitar essa instabilidade. E elas ocorrem porque essa instabilidade, de novo, é muito ameaçadora. Ela é o prenúncio da morte, do desamparo e tal, entendeu? Estamos falando de morte mesmo, né? Sobrevivência, assim. A gente é uma espécie, né? Um bicho, tal, um negócio tem que sobreviver. Então, todos esses afetos aí básicos, eles têm a ver com a sobrevivência, a tentativa de garantir a sobrevivência. Beleza. Então, só que nesse momento aí, esse bebê, essa criança não consegue criar boas explicações porque ele lembra, não consegue supor as outras mentes, as subjetividades, são só objetos. Então ele não pensa, minha mãe vai trabalhar, ou minha mãe está chateada, ou minha mãe está deprimida. Ele não dá para pensar isso. Ele fala, minha mãe ficou assim porque eu fiz alguma coisa com ela. Também, ao mesmo tempo, tem as posições de protesto narcísico, né? É meu, por que você saiu e tal? Minha mãe é péssima, minha mãe pode ter isso também. Ela é má, ela me persegue, ela me abandona, ela me priva da presença dela mesma. Tudo isso ocorre aí também. Então, esse é o narcisismo. Então, esse momento de instabilidade, tá? Eu sou o centro, mas o entorno circula, o entorno se movimenta. Beleza, luto, narcisismo. O que é o luto narcísico? O luto narcísico é conseguir aceitar essa condição e falar, bom, entendi. Então, eu não vou ter garantia. Eu não vou ter garantia de que esses objetos vão vir. Eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que negociar com esses objetos e eu compreendo que eles são sujeitos. Eu compreendo que eles têm as subjetividades deles. Eu me retiro dessa posição, eu olho para eles e tento negociar com esses outros sujeitos a presença possível deles na minha satisfação das minhas necessidades. Ou não. Esse ou não é que é o bagulho mais intenso, porque o ou não é a morte na fantasia original, entendeu? E se eles não vierem? E se eles saírem? E se eles se recusarem? E se eles disserem não? Né? Então, o luto narcísico, nesse sentido, implica aceitar a possibilidade da morte, né? No sentido mais basal, do desamparo. Então, eu talvez não role, então não vai rolar. Eu vou aceitar que isso pode não dar certo. Eu vou aceitar a imprevisibilidade, eu vou aceitar a incerteza. Isso é tudo que a gente não quer. Então, a gente fica com essas respostas mais basais, mais fundamentais, mais antigas, o ideal do eu se montando sem parar e a inadequação, porque essas respostas automáticas que vêm na gente, como eu já falei muito, quanto mais em risco a gente está, mais automatismo a gente monta. Né? Isso é batata, entendeu? Isso é assim, uma coisa que... Por que nessa hora eu faço tudo igual, não consigo mudar? Quanto mais em risco você está, ou o seu sistema julga que você esteja, mais automatismo você vai gerar. Então é o exemplo que eu sempre dou, que é assim, não tem como você estar andando na rua, e aí vem um ônibus na contramão, e você pensar sobre a lógica da mão, da contramão, o ônibus, o meio de transporte, a locomoção, o sentido das cidades. Você não vai pensar nada disso nessa hora, você vai ter um reflexo de dar um passo atrás, porque você está em risco. Você pode pensar sobre sociologias e transportes, e cidades, e coisas, e ônibus, e pessoas em outros momentos, mas nesse momento você não vai pensar. Você está em risco. Risco gera automatismo. As respostas, ideal do eu, inadequação, a gente produziu na primeira infância e as automatizou ao longo da vida e vai seguir com elas. Então isso é importante de entender, a gente vai seguir com elas. Então tá.
Então, fazer o luto narcísico é revisar tudo isso e aceitar a possibilidade de não dar certo. Muito difícil de fazer. Ninguém está afim de aceitar a possibilidade de não dar certo, porque isso é aceitar a morte. E aí eu perguntaria para vocês com que frequência vocês pensam sobre tudo isso. Eu suporia que muito pequena, porque em geral a gente passa o nosso tempo negando a morte. E aí a gente entra nas ferramentas de negação. A primeira negação, de negação dessa realidade, ou seja, do não fazimento, da não feitura, da não realização do luto narcísico. E a primeira delas, assim, talvez a mais clássica, seja o narcisista. O que é o narcisista? É aquele que não faz o luto narcísico, nesse sentido. É aquele que não aceita essa condição. É aquele que não aceita os outros como sujeito. Né? É aquele que não aceita essa instabilidade. É aquele que fala, não, eu sou o centro mesmo, tá tudo bem. Eu sou incrível, eu sou maravilhoso, eu sou o centro e tal. Isso pode acontecer de muitos jeitos, né? O narcisista, a pessoa fala, não, o narcisista não é isso. É porque conceitos, gente, são conceitos, não são coisas, né? Coisas são coisas, conceitos são tentativas de falar sobre as coisas, vamos dizer assim. Mas tudo bem, não vamos entrar nisso não. O narcisista, ele pode ser, eu sou o centro porque eu sou o mais terrível, eu sou péssimo e tal. E isso é um processo narcísico que se compreende como centro, que está ligado à inadequação. Ou o narcisista pode ser aquele narcisistão assim, mais clássico, que todo mundo me fala, minha mãe é narcisista, ou meu ex é narcisista, é o que eu mais escuto. Que é assim, ele é incrível, tudo é sobre ele é só tá certo, só aquilo, só ele que existe. Isso é uma tentativa de negar essa instabilidade. É uma tentativa de negar a realidade da subjetividade alheia. Então, o que isso gera como risco para si? Entendeu? Então, isso não é pouca coisa, não é besteira. Então, o narcisismo é uma defesa para esse risco. Então, ele é a negação disso. Então, a primeira saída, por exemplo, é essa aí. Uma outra saída, e aí eu vou dar duas juntas, assim. O estoicismo que a gente argumenta hoje, não, eu sou estoico, eu não sofro, estou falando da simplificação do estoicismo, tá? Eu vou seguir assim, não vou me abalar e tal, é a negação do risco dessa instabilidade. É assim, nada me abala. Tá. De novo, se você defende o estoicismo lá daquela galera lá de trás e tal, tudo bem, eu estou falando desse argumento simplificado do estoicismo das redes atuais, tá? Que vem logo depois, eu vou falar um outro agora. Mas te abala sim, existe risco sim, ameaça sim, dá medo sim. Tudo que te aponta para a instabilidade dessas relações dá medo, né? Lembra lá dessa nossa condição de fragilidade, de desamparo. Então, o estoicismo e de outro lado, meio junto, que é muito parecido, é a tal da positividade tóxica. Tá tudo bem, não tem nada comigo de errado. Tem sim, tá doendo sim, tá ruim sim. Então, é preciso reconhecer essas coisas para tentar lidar com elas. Se não reconhecer, não lida com elas, elas continuam levando tensão e a gente se debate com elas e adoece, né? Faz sintoma, faz o que quer que seja. Então, tem que reconhecer sim. Essa é uma outra saída. Como eu digo sempre, tenho feito essas séries Tecnologias do Fim do Amor, está embaixo, tá, a playlist, então WhatsApp, Instagram, Twitter, Netflix, como é que fala? LinkedIn, todos esses troços, todos os nossos, essas ferramentas das redes, das mídias sociais, ou das redes sociais, depende de como você quiser olhar, elas são tentativas de nos recolocar na posição de centralidade. É uma fantasia de centralidade narcísica. Elas são, então, nesse sentido, tentativas de negar essa condição. Então, eu me recoloco na posição de centralidade. Então, eu retorno, é sobre mim, eu sou o centro. Então, eu tenho garantia de que eu existo, eu tenho garantia de que eu não vou desaparecer. Não há garantia, você vai desaparecer. Não é só que talvez você desapareça, é que você vai desaparecer, de fato. Mas a gente tenta negar isso de muito jeito sem nem perceber, porque a gente automatizou esses troços lá atrás, a gente não pensa sobre a morte em geral, a gente passa a vida fingindo que ela não existe, até ela se apresentar, né? De maneira inexorável. Mas então, essas tecnologias todas são tentativas de negação desse processo. Né? São tentativas muito claras de negação desse processo. É muito interessante como a gente vive essas ferramentas e, na minha opinião, é por isso, entre outras coisas, que elas são tão eficazes. Porque nelas a gente pode negar o que há de mais arriscado para a gente, que é a instabilidade e a imprevisibilidade. Então, com elas, a gente evita a realização desse luto narcísico, o assumir essa imprevisibilidade. Uma outra ferramenta, talvez a mais frequente, nossa, que eu mais recebo, mais forte, é o amor romântico. O amor romântico, ele é talvez a negação mais básica da realização desse luto narcísico, né? Do assumir a instabilidade, a negociação, a não centralidade.
Por que que ele é? Porque ele é a fantasia de retorno, literalmente, para a centralidade. Eu vou encontrar alguém que me olhe, que me cuide, que esteja, que seja para mim e tal. Ele não funciona porque... não vou desenvolver muito esse argumento, já falei muito sobre isso, mas não funciona porque esse outro lá também está pensando, eu quero voltar para a centralidade. Então é como se a gente tivesse dois bebês se encontrando. Eu quero ser o centro do outro, né? De novo. Né? Quero voltar lá para o primeiro amor. Esses dois bebês se encontram no amor romântico e eles ficam discutindo, eu sou o centro, eu sou o centro, eu sou o centro, eu sou o centro, e aí falha, né? Ninguém é o centro, não rola, então não tem como, né? Mas a ideia é essa. E aí a maneira que você remonta o amor romântico depende da maneira que você viveu essa estrutura inicial lá atrás, né? O que você quer corrigir dessa saída desse primeiro amor ou não, como é que era isso, o que você fantasiou, o que você fantasiou como compensação do que você perdeu na saída desse primeiro amor, desse vínculo estável, vínculo original, para o momento do narcisismo e da instabilidade ali que acontece, o que você fantasiou ali como dificuldade, quer dizer, o que você experimentou como dificuldade, fantasiou como solução, também vai indicar como é que é o seu modelo de amor romântico. Mas esse amor romântico recebe uma narrativa aí, como as redes são uma narrativa, né, ferramentas, esse amor romântico é uma enorme narrativa de solução e de negação desse processo que teria que ser feito, que é o luto narcísico. Que em última análise é falar, tá bom, vou morrer mesmo, mas o que eu consigo enquanto isso? Né? O que eu consigo satisfazer enquanto isso? Mas o amor romântico, então, não funciona porque eles são dois sujeitos buscando centralidade. E aí a gente volta, já apresenta a questão que é fundamental, que é assim, mas então o que é possível? E isso tem a ver com o amor possível. Qual amor que é possível? É possível um amor no qual haja alternância de lugares entre agora eu sou o centro e sou cuidado por esse outro, e agora o outro é o centro e é cuidado por mim. A alternância, né? Essa alternância no campo de vínculo adulto é o mais difícil de encontrar. Mas essa alternância, que é o amor possível, vamos dizer assim, é o único amor que é possível, é um amor com alternância, né? Um amor no qual eu não sou o centro, mas eu posso ser o centro em alguns momentos e não ser em outros momentos. Esse amor possível, ele é também como é que faz para fazer o luto narcísico, né? Como é que eu faço para conceber a ideia de que a morte existe e aceitar isso? Pois isso não é fácil, isso não é simples. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil, em função de como que isso aqui aconteceu lá atrás. Né? Mas como que essa saída desses objetos, essa circulação, essa instabilidade foi mais intensa, ou como que você fez mais registros de tudo bem, eles retornam, ou mais registros de caramba, eles vão sair, né? Estão prestes a sair, a desaparecer. Então isso varia muito, né, de pessoa para pessoa. Mas, em resumo, fazer o luto narcísico é aceitar a presença da morte. E para que isso aconteça, você vai precisar, como você precisava lá atrás, de amor. Então, para aceitar a morte, para lidar com a morte, você precisa de amor. Mas não o amor que desfaça a morte, como esse amor inicial desfazia a morte. E sim um amor que faça uma circulação e um atravessamento desse processo num encontro possível de alternância, né? Então, para a gente conseguir fazer esse processo, a gente precisa de amor. Né? De novo, um amor possível, um amor de alternância, isso é muito importante, né? Mas isso já é um processo de luto. Então esse amor é um amor, às vezes é possível, às vezes dá, às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Como é que eu negocio? Porque isso é melhor do que não ter, né? A outra opção é pior, né? Nesse sentido. A negação é pior, porque ela não satisfaz essa necessidade de desvio, que é uma necessidade de amor lá atrás, né? A negação, eu sou foda e tal, eu sou e tal. Não adianta, sucesso não evita a morte, entendeu? Potência não evita a morte. Ideal do eu não causa amor. Então, esse processo aqui talvez seja o mais complexo, que é assim, então eu vou, ele é o mais difícil da gente conseguir processar no nosso processo terapêutico, no nosso percurso terapêutico e de autoanálise, análise, pesquisa de si e tudo mais. Na autoescrita, que é esse processo que a gente leva adiante aqui no canal, essa é a última etapa. É assim, tá bom, eu não tenho vínculo original, inabalável, incondicional, eu não tenho mais o amor incondicional, eu tenho um amor possível, um amor que pode estar dependendo da negociação. Mas é só com esse amor, um amor possível, que não é um amor romântico, tá, gente? Mas é campos de vínculo e de partilha desse próprio desamparo, como eu falei no vídeo passado sobre o Netflix, um lugar no qual eu possa partilhar a aventura de enfrentamento e de atravessamento do desamparo. Esse é o amor possível, né? E aí, nesse lugar, eu cuido e sou cuidado em alternância. Mas existe uma partilha desse desamparo e o atravessamento desse desamparo numa partilha, né, numa partilha que acontece entre duas pessoas.
Isso aqui é o troço pra gente, assim, mais difícil. É assim, com quem que eu consigo partilhar esse atravessamento desse desamparo, para que ele seja menos doloroso e prazeroso em momentos de satisfação, né? Para que eu possa, talvez até rir de vez em quando, né, nesse processo. Mas para isso a gente precisa conseguir não negar o desamparo, partilhar o desamparo e vivenciar e atravessar o desamparo junto, né, em companhia de alguém ou alguém. Para isso acontecer, essa partilha acontecer aqui, né, o cuidar e o ser cuidado, nesse desamparo, é necessário não negar. Enquanto nega, não consegue reconhecer, não consegue atravessar em partilha, entendeu? Em encontro, né, numa divisão, num encontro de estamos juntos aqui fazendo isso. Então, é muito fundamental que a gente consiga parar de negar. E as redes e as tecnologias do fim do amor, né, como a gente está falando, tem a ver com essa negação, que a gente consiga parar de negar e olhar para isso e falar, bom, temos isso, né? A vida é isso, ela passa, ela não é um treinamento, ela não é um negócio que vai ter depois outra coisa, não é um ensaio, ela vai acabar e aqui a gente vai ter que passar por isso junto. Então, como é que a gente faz para passar por isso junto? Como é que você pode cuidar de mim e eu cuido de você também? Não retornando lá para a posição de centralidade. Isso aí é fazer o luto narcísico, né? Para isso a gente precisa parar de negar isso, entendeu? Vocês entenderam, né? Parar de negar e falar, tá bom, estamos juntos, como é que a gente faz? E para isso a gente precisa de amor. E amor, nesse sentido aqui, implica poder se colocar na posição de ser cuidado e de cuidar também. É o amor adulto, isso que eu chamo de segundo amor. O primeiro amor é esse amor no qual você é cuidado pela mãe, no vínculo original, e o segundo amor é um amor em alternância. Deu para entender? Me falem aí. Essa é a parte mais difícil aqui, o final. Sempre é mais difícil. Na autoescrita, sempre que a gente chega nesse final, e essa pergunta hoje também vem de lá de uma pergunta da autoescrita, esse vídeo. Sempre que a gente chega nesse final, a gente fala, mas peraí, mas como é que eu faço isso? E a gente volta para não, é só eu que estou errado, por isso que eu não tenho amor. E a gente volta para o ideal do eu. Não, mas eu tenho que trabalhar mais e conseguir mais. E a gente volta a negar. Ao invés de falar, cara, temos um desamparo, como é que a gente passa por isso junto? Quem é que topa passar isso comigo? Não fazendo desaparecer o desamparo, mas passar isso junto, partilhar esse atravessamento, esse percurso comigo. Esse que é o que dá pra gente fazer. Tá bom? Semana que vem, vamos ver, semana que vem a gente faz um vídeo mais um das tecnologias do fim do amor. Talvez Twitter, talvez Google. O que vocês acham? Votem aí. Qual vídeo da semana que vem das tecnologias do fim do amor? O que vocês acham? Pra gente seguir. Tchau, gente. Boa semana. Espero ter ajudado. Me fala se deu para entender tudo isso que eu falei. Se fez sentido aí. Tá bom? Tchau.